Hoje a gente vai reagir juntos. Eu nunca tive liberdade na vida. Eu não tô falando isso pra ser dramática, é só a verdade. Eu cresci numa família muito tradicional que tem uma visão totalmente desatualizada de homens e mulheres. Desde muito pequena, meus pais martelaram na minha cabeça que eu tinha que me casar. Ser uma boa dona de casa que cozinhava e limpava e ter um filho atrás do outro. Por um tempo, eu aceitei isso. Mas fui crescendo e comecei a entender melhor as coisas. Pra ser honesta, eu era uma nerd. Eu percebi que eu tinha opções. Que eu poderia curar o câncer ou viajar pro espaço. Ideias que pode ter certeza que se ela abrir a boca pra falar com a família dela, ela vai levar um coice, não na cara, psicologicamente. Falar isso pra uma família tradicional, onde a mulher tem que cozinhar e o marido trabalhar, que ela quer viajar pro espaço fazer a cura do câncer, é pra levar um tapefe psicológico. Ou criar novas fontes de energia. Eu tava super animada com essas coisas. Mas a minha família não. Eles insistiam que eu tinha que tirar boas notas, mas assim que me formasse no colégio, tinha que me casar. Eu tava bem chateada por aquele ser o meu futuro, mas enquanto isso, eu sabia que tinha que aprender o máximo possível. Por causa da nossa religião, eu nunca podia sair com meus colegas depois da aula. Aquela era a hora de fazer as tarefas de casa e o meu trabalho de mulher. Enquanto meu pai e meus irmãos ficavam no sofá, eu trabalho de mulher. Enquanto meu pai e meus irmãos ficavam no sofá assistindo TV. Por causa disso, eu não era popular. Eu não tinha permissão para ir nas festas da escola ou para entrar nos clubes, ou até mesmo ir nas excursões legais que a escola fazia. E por causa de tudo isso, acabei ganhando a fama de ser uma solitária, deslocada, e todo mundo fazia bullying comigo. Mas uma pessoa fez isso mais que todas as outras. O Manny. O Manny fazia parte da mesma igreja que eu, e ele era o meu pior pesadelo. Ele era um desses garotos populares e parece que zombar de mim deixava ele ainda mais popular. Desde o ensino fundamental, ele fazia todos os clichês. Puxava minha cadeira quando eu ia sentar, zombava de mim por causa do meu cabelo crespo. Quando eu acertava as respostas na aula, ele tossia e dizia "nerd" ao mesmo tempo. No ensino médio, ficou ainda pior. Eu queria muito... Mas aí já não estamos lidando com apenas um bullying, que já é algo seríssimo, né? Só porque ela não pode sair, tudo bem. Ela já tem uma tristeza dentro dela, porque ela queria sair, ela queria ir no shopping tomar um milkshake, ela já não pode, né? Aí vem mais o bullying, mais racismo, mais casamento arranjado, que ela ainda vai, ó, na cara dela. Ir ao baile da escola e ele sabia que eu não podia ir. Ele desafiou um dos amigos gatos dele, por quem eu tinha uma queda, a me convidar. E depois o Manny zombou de mim na frente de todo mundo, porque eu não podia ir. Quando o amigo dele ficou com vergonha, ele disse que só tinha me convidado por causa do desafio. E a escola toda riu de mim. Corri pro banheiro e chorei pra caramba. E quando eu saí, o Manny tava sorrindo pra mim. Uma coisa que, se vocês pararem pra pensar sobre casamento arranjado, que nem chegou nessa parte, mas eu já estou falando. Antigamente você era normal, com 12 anos, você se casar, ter uma pencada de filhos, assim como o pai da garota quer. Mas a gente tá num momento da sociedade, e olha que eu não sou nem velha, que tá acontecendo isso, porém não é arranjado. As garotas de 12 anos estão se relacionando com homens de 30, 40 anos, engravidando, porém já não é mais aquela obrigação, e sim, elas estão fazendo por conta própria, entendeu? Porque ele é um cara completamente sem coração. Eu comecei a me sair bem nas feiras de ciências. E o Manny não suportava isso. Ele tinha sido o aluno mais inteligente da classe por muito tempo, e eu ir contra ele deixou ele furioso.
Fiquei trabalhando um tempão em segredo no meu grande projeto para a Feira de Ciências porque meus pais não podiam saber que eu estava fazendo isso. Quando eu finalmente estava prestes a apresentá-lo, coloquei minha invenção sobre a mesa e descobri que ela estava totalmente destruída. É o motivo para que ele tenta fazer bullying e humilhar ela de todas as formas, né? Podemos ver aí, querido, que é igual, eu sou a melhor da escola, chego outra melhor, eu vou ficar puta e vou fazer de tudo pra ela se sentir humilhada. Uma suposição. É isso que ele tá fazendo. Entendeu? Pra que ela saia da escola, pra que ela comece a faltar na escola. Só botar a caixa pra funcionar, que você percebe. O Manny apareceu num canto e piscou pra mim. Eu sabia que ele era mau, mas não sabia que ele poderia ser tão mau assim. Eu nunca estive tão furiosa na minha vida toda. Eu fui até ele e falei que eu ia contar pra todo mundo o que ele tinha feito comigo. Quem será que foi? E ele sorriu de mim e disse que eu deveria cozinhar ou limpar e não fazer ciência. A ciência não foi feita para mulheres. E eu respondi: se as mulheres são ruins em ciência, como você teve que destruir o meu projeto só pra me vencer? Ele não gostou nem um pouco da minha resposta. Quando cheguei em casa, meus pais estavam esperando por mim, furiosos. Eles estavam bravos comigo por ter entrado no concurso de ciências e por atacar um outro membro da nossa comunidade. Eu percebi que o Manny tinha contado para os meus pais. Como ele é infantil! Quando entrei no ensino médio, tentei evitar o Manny o máximo que eu pude. Me joguei na ciência e nas invenções e as pessoas começaram a notar que eu era boa. Eu sabia que meus pais não queriam que eu fosse para a faculdade, mas pensei que se eu pudesse conseguir uma bolsa de estudos, talvez eles me deixassem ir. Me inscrevi para ir para uma faculdade técnica de renome do nosso estado e me inscrevi para uma das bolsas. Para minha surpresa, eu consegui a bolsa de estudos. É nesse momento em que você para, reflete e pensa assim: eu vou viver para meus pais, amo meus pais, mas eu vou viver para meus pais, eu vou atrás da minha felicidade. Quando tiver com 30 anos, eu quero ser uma astronauta ou eu quero me casar. Tem muitas mulheres que não têm vontade nenhuma de se casar e tá tudo bem. Calma, não vai acabar o mundo só porque eu não quero ter filho. Não vai acabar o mundo só porque eu não quero ser uma dona do lar. Relaxa! Até falei palavrão, olha, eu não gosto de falar palavrão não, hein? E naquele momento, parecia que a minha vida ia ser exatamente como eu queria que ela fosse, independente dos outros. Quer dizer, até que eu dei a notícia aos meus pais. Eles brigaram comigo por ter feito isso escondido e me acusaram de ir contra a nossa religião. Enquanto a maioria dos pais ficaria orgulhosa da filha, os meus só estavam furiosos. Eles me disseram que precisavam me ensinar uma lição por ser tão rebelde e que me colocar no meu lugar parecia ser o único jeito. Na manhã seguinte, quando acordei, descobri que meus pais tinham arranjado meu casamento. O casamento só ia ser depois que a gente completasse 18 anos, mas isso só ia acontecer em alguns meses. Fiquei arrasada, mas ficou ainda pior quando me disseram que meu futuro marido era o Manny. O cara que tinha destruído qualquer chance de felicidade que eu tive. O cara que me fez sentir... Se ela realmente se casar, que eu tenho uma fé que ela não vai se casar, ele, como é o homem que manda na religião deles, ele colocaria ela simplesmente para limpar o chão com uma escova de dente. Eu tenho a certeza disso. Que ele já não suporta, ele tem uma mágoa dentro dele, né? Minha filha, esse toque... Pega o seu dedinho assim, esse toque... Não. A vida. Quando cheguei à escola naquele dia, ele imediatamente colocou o braço em volta de mim. Eu congelei. Eu estava tão desconfortável com essa situação que eu tive vontade de chorar. E ele me disse que a partir daquele momento, eu tinha que almoçar com ele. Quando falei que não, ele ameaçou contar para os meus pais. Eu não sabia se eu ia aguentar mais gritos deles. Na hora do almoço, ele me mandou ir buscar comida para ele no refeitório. Todos os amigos dele riram quando me levantei e fui até lá. Sim, ela sempre vai pegar meu almoço e cozinhar para mim agora. Esse é o trabalho dela.
Eu ouvi o Manny dizendo. Eu tava cuspindo fogo de tanta raiva. Tão frustrada que tava pronta pra colocar fogo no refeitório e sair correndo da escola. Mas as coisas continuaram piorando. O Manny me controlava como se eu fosse um cachorro na coleira. Ele me fez vestir de forma mais conservadora. Me fez parar de ir às aulas de ciências e até tentou me fazer abandonar a escola antes da formatura. Eu sabia que precisava fugir. Pensei em ir para a faculdade em que fui aceita, mas quando eu fui ver o meu e-mail, vi que o Manny já tinha mandado uma resposta pela minha conta abrindo mão da vaga. Minha esperança de um futuro foi por água abaixo. O dia da formatura foi um dos piores da minha vida. Eu sabia que uma semana depois ia me casar com o cara mais cruel da face da terra. Mas nos dias antes do casamento, eu sabia que tinha que dar o fora. Implorei para os meus pais para cancelarem o casamento. É como se você falar com a parede. Você acha que eles vão te ouvir? Você acha que eles vão te ouvir? Porque provavelmente o homem também é desse jeito. Querida. Sei tudo sobre como o Manny era abusivo e cruel. Mas eles só reviraram os olhos e disseram que todos nós fazemos sacrifícios, e aquele era o meu. Meus próprios pais preferiam que eu continuasse num relacionamento tóxico e abusivo do que ir pra faculdade e ser bem-sucedida. Gota d'água. Entrei em contato com aquela faculdade que o Manny tinha enviado o e-mail falso e contei o que tinha acontecido. Eles não tinham mais vagas pro outono, mas tinham para a próxima primavera. E eu disse a eles que queria ir. Meu coração estava batendo a 1 milhão por hora. Meu plano tinha começado e não tinha mais como voltar atrás. Eu sabia que precisava de dinheiro para ir embora, mas meus pais nunca me deixariam trabalhar. Eu comecei a vender todas as roupas e eletrônicos que eu tinha, sem falar nada. Uns dias depois, eu tinha conseguido uns $2.000, o que não era muito, mas era o suficiente para pelo menos me tirar da cidade. Eu sabia que quando eu fosse embora, eu teria apenas $2.000 e algumas roupas. Um dia antes do casamento, comprei a passagem de ônibus para fugir dali. Decidi que ligaria para os meus pais para dar a notícia a eles depois que tivesse saído, porque se descobrissem antes da hora, eu estaria ferrada. Na noite antes do casamento, saí de fininho. Peguei o pouco que tinha e desci silenciosamente pelas escadas. Meus pais me pegaram com a mão na porta. Eles exigiram saber para onde eu estava indo. E eu falei. Disse para eles exatamente o que estava acontecendo. Gritei com eles por não me deixarem viver a vida que eu queria, por não me deixarem viver a vida que eu merecia. Meus pais ameaçaram chamar a polícia para me prender. Eles me disseram que eu era uma vergonha para a família e que se eu tentasse voltar, eles fingiriam que não me conheciam. Que eu estava morta para eles e cometendo o maior erro da minha vida. Esses são os tipos de pais que eles aceitam tudo. Até você usa droga. Mas se você for casada com um homem e estiver fazendo papel de mulher na religião deles, tá suave. Eu chorei a viagem toda. Desisti da minha família pela minha independência. Na minha nova cidade, no meu apartamentinho, eu não conhecia ninguém. Nos feriados, eu fico sempre sozinha. Ultimamente, tem melhorado. Minha família me manda mensagens me implorando para voltar e dizem que as coisas vão ser diferentes. Mas eu não acredito neles. O Manny me manda ameaças o tempo todo. E isso me diz que meus pais estão mentindo para me fazer voltar. Não sei se eu fiz a melhor escolha. Eu sou má por abandonar meus pais? Ou fiz a escolha certa? Não. Bom, certíssima. me diga o que você acha. Ela escolheu a felicidade dela.